Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Hoje eu estou com Cassiano Leme, fundador e CEO da Constância, gestora que já tem mais de 15 anos de mercado. O principal fundo é um fundo de ações, que tem uma performance de 300% no período contra cerca de 80% do Ibovespa. Cassiano, seja bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui com você e ter a chance de conversar com o público da Exame. Legal. A gestora do Cassiano, a Constância, ela tem uma pegada sistemática. Cassiano, eu queria que você contasse um pouquinho de como que funciona esses modelos, como que eles atuam no mercado a favor do fundo. Tá. Então, a ideia de investimentos sistemáticos, né, é a ideia de você usar o máximo de informações possíveis para tomar boas decisões de investimento, né, em prol de melhorar os retornos e o perfil de risco das estratégias dos clientes, né? Então, o que eu gosto de dizer é assim, antigamente fazia-se modelo em papel coluna, né? Se você parar para pensar, lá, assim, aqueles ícones americanos do investimento, o Benjamin Graham e coisa assim, eles tinham à disposição a calculadora mecânica e papel de coluna, né? Hoje em dia, vendo talvez que existe um Excel, eles talvez chamassem isso de investimento sistemático, né? Mas como o poder computacional foi crescendo com o tempo, né, isso permitiu que você incorporasse cada vez mais informações ao processo. Então, você não consegue mais fazer só em Excel. O que a gente usa são grandes bases de dados, programação em código, e isso te permite usar, concatenar muita informação diferente de uma forma, vamos dizer, congruente, que é o mais difícil, né? Então, não é só analisar o balanço de uma empresa e de outra, e informações macro e preços, como você articula tudo isso de uma forma consistente, de forma a tentar identificar o que é a melhor construção de carteira, o que são as melhores oportunidades, na verdade, né? Então, é voltado para isso. É um processo sistemático, né? Uma coisa que distingue do trabalho mais tradicional, Guilherme, é que a gente faz muito trabalho o que é a palavra sistemático, né? A ideia, a sistematização é você basear essas coisas em regras pré-definidas, né? Então, faz muita pesquisa no sentido de dizer assim, olha, ações que têm determinadas características, na média, vão melhor. Então, é identificar quais são essas características e depois, através da computação, tentar passar a rede, vamos dizer assim, e encontrar essas características no maior número de papéis possíveis. Legal. E quantas ações é monitorado nesse universo? Assim, tudo que está na Bolsa, basicamente, passa por esses sistemas? Todas as ações que estão na Bolsa Brasileira passam pelo nosso sistema, e mais a ação de um grupo de empresas que são brasileiras, mas que não negociam na B3, né? Negociam fora, também estão no nosso sistema. Então, a gente tem eu diria, um acompanhamento do mercado inteiro, né? E a carteira do nosso fundo de ações, o Constância Fundamento, ele tem normalmente mais de 100 posições. Então, você imagina você, assim, para acompanhar e arranjar uma forma de construir essa carteira com mais de 100 ações de forma mais artesanal seria muito difícil, se não fosse apoiado assim, por processos computacionais. Sim. Acompanhar tudo, né? Realmente impossível. E como que surgiu essa ideia, assim? Vamos fazer um fundo sistemático, algo que utiliza mais a capacidade computacional na tomada de decisão? Surgiu por algumas razões diferentes, né? A primeira experiência que eu tive assim, com dados foi uma experiência muito rica para mim pessoalmente, quando eu trabalhei na Medial Saúde, uma seguradora de saúde, né? E seguro-saúde é uma coisa que eu aprendi lá, é uma atividade enormemente complexa, super difícil de gerir, né? E é muito baseado em dados, né? As frequências de utilização, os custos médios, todas as dinâmicas médicas, etc. E ocorre que a área, chamada área técnica, naquela época, que cuidava da manutenção de toda essa estatística, reportava para mim. Então, eu tive que aprender na marra
o que eram aquelas coisas, como se fazia aqueles tratamentos estatísticos, o que eles significavam, trabalhar com os atuários. Eu achei aquilo absolutamente fascinante, né? Depois, quando eu já tinha começado a Constância Investimentos, a gente se deparou com uma pergunta que é a seguinte: essas estratégias sistemáticas já tinham ganhado uma projeção internacional gigantesca, né? Dando origem a umas gestoras de enorme sucesso nos Estados Unidos, na Europa, tudo isso, e nunca tinha ninguém tinha feito isso no Brasil com sucesso comercial ainda. Então a gente começou a coçar a cabeça e se perguntar por que, se tinha uma oportunidade para fazer isso, e decidimos que a gente ia correr esse risco de mudar, digamos, o processo de investimento da empresa, investir o que era necessário para criar essas estratégias, tudo isso, né? Então foi assim que a gente começou. E depois mudou para um modelo mais sistemático, né? A gente começou como uma firma muito mais tradicional, né? Fundamentalista, com carteira mais concentrada, né? E ações, vamos dizer, análise aprofundada de ações. E a gente decidiu migrar para essas estratégias sistemáticas que são muito mais diversificadas e baseadas em regra. Então foi uma transição trabalhosa, difícil, assim. Agora, também fez sentido para mim pelo seguinte: Guilherme, os modelos que a gente chama de sistemáticos, né? O que a gente tenta fazer lá não é diferente do que um analista normalmente procura fazer. Tá? No seguinte sentido, né? Nós estamos olhando um monte de características das ações a qualquer momento. Então, que tipos de características são essas, né? São características fundamentalistas como um analista normal consideraria. Então, vou dar um exemplo. Nós queremos saber se uma ação está cara ou barata, né? Valor. Queremos entender se a ação é de uma empresa que tem alta rentabilidade de capital, boas margens, estabilidade de margem, coisas que a gente se refere como qualidade, ou não. Queremos medir, entender se uma empresa está em processo de crescimento e melhoria do seu negócio, então crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de margem, de rentabilidade, tem muitas formas de olhar. Mas, enfim, separar as empresas que estão em processo de melhoria dos seus negócios das que não estão. Depois nós olhamos também alguns aspectos mais técnicos assim de mercado. Então, tendência de preço é algo importante que a gente leva em conta, dando preferência àquelas ações que estão em processos de alta, né? Finalmente, a gente prefere as ações que têm a gente chama de baixo risco, baixa variabilidade de preço, né? Baixa é menor, na verdade, variabilidade de preço. Então, essas características, elas não são assim estranhas, ou não são conceitos novos. O que é novo é a forma de você constatar ou apurar e medir todas essas coisas e construir uma carteira que seja congruente com isso. Né? É como se fosse uma mescla de uma análise fundamentalista com uma análise grafista, de certa forma, já que também tem essa questão de tendência de preço e tudo mais. Sim, está correto. Legal. E a outra coisa que eu diria é que talvez uma diferença importante para a abordagem tradicional da construção de carteiras de fundos assim, é que a gente não busca necessariamente encontrar a melhor ação. Tá? O que a gente procura é encontrar a maior, vamos dizer assim, concentração dessas características que eu disse. Então, às vezes eu uso uma analogia culinária, não sei se é muita forçação de barra, mas eu vou tentar, tá? Que é o seguinte, você imagina que você pode analisar um prato pelo seu sabor, né, ou pela sua aparência, e constatar que aquele prato é muito bom, o que você gosta. Uma outra forma de fazer é você analisar se aquele prato tem, o quanto ele tem de proteína, de carboidrato, de fibras, de vitaminas, não sei eu. E você tentar escolher o prato que tem a concentração ideal para a dieta que você quer. Né? Então, a gente está mais focado em descobrir qual é vamos dizer, a porcentagem de carboidrato e proteína e fibra das ações do que a gente está em saber se um determinado prato é muito gostoso ou não é. Tá? Então, essa é a diferença de abordagem. A gente faz isso através de uma carteira que é super diversificada. Né? Então, no caso do fundamento, como eu disse, são mais de 100 ações.
E o que, na verdade, bem mais diversificado que o índice Bovespa, inclusive, né? Sim. E da qual a maior posição dificilmente supera 5% do patrimônio. Legal. E o Ibovespa já é o contrário, né? Assim, concentrado em pouquíssimos nomes, né? O próprio S&P são 500 ações, mas Apple, Nvidia, Amazon, Google concentram uma boa parte já, Passaram né? a concentrar um patamar razoável, mas nada parecido com o Ibovespa, em que basicamente dois setores, se você Bancos quiser, e bancos e commodities. commodities representam metade do índice, né, para mais. Então, isso é uma concentração muito grande. E do ponto de vista de uma boa dieta de investimentos, vamos dizer assim, não é uma dieta equilibrada, né? Não é? Então, o que a gente tenta criar é uma dieta mais equilibrada. Legal. Tá. E o que mudou nesses modelos desde o momento que vocês implementaram? Assim, o que é debatido nos no dia a dia da Constância? São ideias, novos modelos, novas funções? Novas fórmulas, como que é feito esse trabalho de aprimorar o modelo? Tá. Eu acho que eu quebraria em duas partes principais, né? Uma é o que a gente quer medir que pode ter relevância. Então, por exemplo, a gente parte de umas 100 medidas, chamar de métricas, tá? 100 indicadores, se você preferir, umas 100 medidas. Então, pode ser uma medida de avaliação, por exemplo, preço dividido pelo lucro. É uma coisa bem tradicional. Então, a gente parte aí de 100 e depois compõe a carteira baseado em como as ações se pontuam em relação a todas essas medidas. Então, uma área de pesquisa é quais novas medidas a gente pode adotar, criar, que tenham relevância para identificar se a ação é um bom investimento ou não. Então, por exemplo, vou te dar um que eu adoraria que nós tivéssemos e não temos hoje ainda, né? Umas medidas de sentimento de mercado. Então, hoje tem uns modelos, né, de linguagem natural que são capazes de automaticamente ler publicações na imprensa e ler a divulgação de resultado da empresa e criar um índice de sentimento. Fala assim, olha, o mercado em geral dá um ponto, ele chega a dar um ponto. Fala assim, o sentimento em relação a essa ação é muito bom, muito ruim, muito positivo ou muito negativo. Adoraria ter isso, nós não temos. Então essa seria uma área de pesquisa que a gente pode se dedicar, né? Então desenvolver novos sinais. A outra são formas melhores de misturar essa informação toda, de como bater esse shake, vai. É isso, né? Porque você tem que coordenar, são 100 medidas, tá bom, que peso você vai dar para cada medida? Como é que você distingue aquelas que são boas em várias medidas, em certas medidas e não em outras? A coisa vai ficando complicada. E para operar esse tamanho de informações, demanda uma tecnologia também, uma infraestrutura, né? Demanda, Guilherme. Essa é foi um dos maiores desafios que nós enfrentamos lá, né, desde o começo para criar essa infraestrutura. Então, nós temos lá um banco de dados, por exemplo, que contém todas as informações contábeis de mercado, de preço de todas as ações brasileiras que têm ou já tiveram capital aberto. Nossa. Então, deve estar aproximando de 2.000 ações, desde 2.000 empresas, desde 1998, né? Então, para você ter uma ideia, esse banco de dados nosso hoje, ele tem coisa de 1,5 bilhão de registros, né? Então, para você rodar um banco de dados que tem bilhões de registros, você começa a ter questões de infraestrutura tecnológica, né? Então, não dá mais para rodar no servidor que você tinha ali. Então, a gente tem uma parceria com a IBM para rodar em nuvem, coisas de grande escala. Os códigos que fazem esses cálculos todos, né? Eu pedi para o nosso diretor levantar outro dia, está dando quase 70 mil linhas de código, né? E você tem que fazer manutenção, você tem que rodar e roda em ambientes também exigentes, né? Então,
A questão de infra se torna super importante. Tanto que hoje lá tem equipes inteiras tem arquiteto tem arquiteto de sistemas, desenvolvedor, engenheiro de dados, tem um monte de gente de tecnologia que não está empenhada em finanças. É uma outra característica de equipe, né, em relação a fundos tradicionais também. Exatamente. Né? Sensacional. E aí você precisa que essas pessoas trabalhem em equipe, né? Porque você tem então lá um engenheiro de dados, o arquiteto de sistemas, você tem um pesquisador de finanças, e essas pessoas têm que se entender, né? Para chegar a alguma pesquisa congruente e depois implementar essas coisas todas. Então é uma dinâmica bem diferente de você ter um grupo de analistas. Sim. Né? E coordenar, vamos dizer, as opiniões do que eles acham, tudo isso. Legal. E se o sistema indica que uma ação estaria cara ou que seria uma empresa, uma trajetória de piora, também vocês fazem posições vendidas na Constância, né? No fundo multimercado? Fazemos. Né? No fundo multimercado, que é um fundo Constância Absoluto, né? Que é um fundo que tem um histórico muito bacana, desde que ele começou em 2018. Né, nós iniciamos esse fundo, até agora todos os anos ele conseguiu bater o CDI, vamos ver esse ano que está mais difícil, mas até agora foi muito bem. E o principal estratégia que ele tem lá empregada, ele tem outras, mas a principal estratégia é essa long short ações. Né? Então a ideia de uma carteira long short ações é você estar comprado em ações que você acha que tem um bom retorno potencial e vendido no contrário. Uhum. Né? Então, para quem não tem familiaridade com esse tipo de estratégia, né, o estar vendido são posições nas quais você se beneficia com a queda do preço de um determinado ativo. Né? Então, se a ação cair de preço, você ganha dinheiro. Uhum. Então, você fica em parte comprado e em parte vendido, de forma que o resultado do fundo ele não depende da direção da bolsa, que era o nosso propósito com esse fundo. Ele depende da sua capacidade de acertar quais ações vão melhores que outras, na média. E como que é essa proporção? Assim, é 50% comprado, 50% vendido? São quantas ações? Assim, no long only são mais de 100, né? Uhum. Nesse aqui, por exemplo, quantas ações compõem esse universo? Essas são ainda mais posições, né? Porque daí na parte comprada, ela aparece em tamanho com o fundo de ações, então tem umas 100 posições. E na parte vendida, ele tem um pouco menos, mas tem 70, 80, é bem típico. Nossa. Então, no final, a gente está ou comprado ou vendido em quase todo o mercado de acionário brasileiro. Né? Verdade. Em qualquer momento. O que nós, lógico, mudamos é a nossa percepção, nossa avaliação de quais têm o melhor retorno potencial. E um momento mais pessimista, há a possibilidade, por exemplo, da parte vendida superar em tamanho a parte comprada? O que a gente faz, né, assim, isso é possível de se fazer, mas não é o que a gente faz na prática, tá? Uhum. O que a gente faz na prática é fazer com que o risco da ponta vendida seja igual ao da ponta comprada. Por que isso? Porque a gente quer que ele seja, que esse fundo seja indiferente em relação à direção da bolsa. Tá? A gente não quer que ele suba ou desça de acordo com a bolsa ou o risco Brasil de forma geral. A gente quer ser capaz de gerar bons retornos em qualquer ambiente de mercado, em qualquer ambiente de negócio. Né? Então, ele realmente ele passa a depender de se a gente consegue distinguir bem as melhores ações das piores. Legal. Tá? E nós não fazemos apostas direcionais quanto ao mercado. O mercado vai cair, o mercado vai subir. Nem para cima, nem para baixo. Exatamente. Legal. E nessa parte comprada, quais talvez sejam as principais posições, talvez nomes ou mesmo em setores? Assim? Tá, olha, é super diversificado, como eu disse, né? Então, falar de ações até individuais eu acho até menos relevante, mas na ponta comprada, hoje, isso varia com o tempo, né? Mas hoje, nesse momento, tem bastante setor financeiro, né? Tem bastante ação de utilidades públicas, né? Companhias elétricas, águas e tal. E na ponta vendido tem um bocado de ações de materiais, né? Commodities. E agora,
Ele é um pouquinho difícil de comentar nesse sentido, só porque a gente não fica comprado e vendido setores inteiros, né? Então a gente pode estar comprado numa ação, por exemplo, de aço e vendido em outra. Legal. Né? Porque uma está muito barata, ou outra não está, ou porque o modelo acha que uma empresa está indo muito melhor que a outra naquele momento. De certa forma, o modelo hoje ele está lendo um cenário o quê? Mais pessimista, talvez? Não, eu não diria que ele está vendo um modelo mais pessimista, não. O que ele reage, ele vai mudando. Assim, o que muda com o tempo? Né? Mudam duas coisas. Uma, mudam os preços e os preços relativos das empresas. Sim. Então, essa é uma coisa muito importante ao que o modelo reage, né? A mudança nos preços. Mas a outra é que mudam os balanços, né? Os resultados das empresas, as métricas fundamentalistas, contábeis. Então, o modelo ele reage principalmente a essas duas coisas. E ele reage também a algumas variáveis macroeconômicas que a gente usa. Quais, por exemplo? Então, por exemplo, a gente hoje tem uma forma de distinguir quais setores tendem a ir melhor em certos ambientes econômicos. Por exemplo, num ciclo de alta de juros, quais setores vão melhor? Ou num ciclo de baixa, né? Então, na média, a gente consegue dizer, olha, estamos num ciclo de baixa de juros. Então, por exemplo, ações de consumo discricionário tendem a ir melhor do que ações de elétricas. Então, a gente dá um pouco mais de peso para consumo discricionário e um pouco menos para elétricas. E como que isso está nesse momento atual? Tendo visto que, enfim, a gente vem de um ciclo de queda de juros, mas teve essa interrupção que o Copom coloca. Como que isso está sendo trabalhado também dentro do fundo? Tá. A gente considera ainda, para efeito dessa análise, que a gente ainda está dentro de um ciclo de queda de juros. Tá? Apesar de saber que, lógico, foi interrompido, né? Mas essa dinâmica de preços que eu disse de setores, elas têm uma persistência assim dentro do ciclo, né? O ciclo acaba, ele vai para uma estabilidade e esses setores continuam desempenhando por um bom tempo dentro de uma determinada tendência esperada. Legal. Esse efeito de queda de juros ainda não foi sentido pelas empresas? Eu acho que foi pouco sentido no mercado esse efeito de queda de juros, tá? Porque ele ocorreu, ele foi um momento de queda de juros acompanhado por duas coisas que atrapalharam um pouco, vamos dizer assim. O primeiro foi a subida de juros nos Estados Unidos, né? que teve um impacto importante na formação de preço de ativo no mundo todo, aqui no Brasil não foi exceção. E o segundo foi a abertura das taxas, aqui no Brasil, a abertura das taxas longas, né? Pela discussão toda da política fiscal e da estabilidade da dívida, do combate à inflação, do que tudo isso ia significar. E quando há um pouco mais de incerteza, é normal que os preços caiam para compensar a incerteza. Né? Então, isso ocorreu ao mesmo tempo em que a taxa Selic estava em queda. Então, não teve o efeito normal que teve altista assim, em ações. Né? Isso pode vir a ocorrer ainda, mas assim, a gente não tem bola de cristal, a gente nunca sabe. A percepção é que o BC volta a cortar juros. Olha, a nossa percepção é que a inflação ela está razoavelmente sob controle. A gente não está num momento descontrolado. Né? Então, agora eles têm alguns desafios, como o câmbio, que abriu muito, né? Essa própria incerteza, e que nós falamos a respeito do fiscal, tem a indicação do próximo presidente do Banco Central. Tudo isso gera um pouco de incerteza, de estresse, e com isso dificulta continuar o ciclo assim de forma imediata. Mas superando alguns desses obstáculos, eu acredito que tem tudo para continuar o ciclo de queda de juros. É possível ver corte ainda esse ano? A gente acha possível, sim. De forma nenhuma certa, mas perfeitamente possível. Sim. E da queda de juros, né, queda de preços na bolsa para compensar esse aumento de incertezas. Foi exagerada essa queda que a gente tem visto aí durante o ano? Então, eu nunca sei dizer se algo é exagerado ou não, né? É o que é.
Agora, o que eu consigo quantificar é o seguinte, tem algumas medidas que você pode fazer disso, e como a gente tem esse banco de dados, lá um monte de dados, a gente consegue calcular algumas razões simples. Então, uma delas é calcular o que a gente chama a taxa de lucro, vai? Em inglês eles chamam de earnings yield, nome mais antipático. A taxa de lucro. O que é a taxa de lucro, né? É quando eu compro uma ação na média, o lucro que ela vai gerar naquele ano é quantos por cento do preço que eu estou pagando. Sim. É isso, como se fosse o aluguel que você vai receber em lucro, a taxa de juros da ação. Tá? Essa taxa de lucro ela está hoje mais ou menos em 13%. Tá? Compara isso com o cupom da NTN-B, né, que é o título do governo indexado pela inflação, que está negociando mais ou menos em 6%. Então, a diferença da taxa das ações, né, esse prêmio da taxa das ações sobre a NTN-B, hoje é na casa de 7%. Esse 7% é dos prêmios mais altos que a gente tem em toda a série histórica lá na nossa empresa. Tá? Então, ele por exemplo, ele está um pouco mais alto hoje do que a gente calcula essa mesma métrica para o período que antecedeu o impeachment do presidente Dilma. Uhum. Né, em 2016. Tá? E de todas as observações que nós temos lá, ele está no 10% mais alto, ou seja, está nos 10% das observações de período mais barato em ações. Nossa. E para quem acredita em reversão à média, eu sou um crente da reversão à média, isso indica, em geral, bons retornos futuros, dentro de alguma janela que a gente não sabe dizer qual é. Né? Se é um ano, 2, o que seja. Mas não é difícil de lembrar que em 2016, quando algumas incertezas econômicas elas saíram da frente, políticas, que o mercado foi extremamente bem. Né? Porque ele saiu de uma base muito, muito barata. E é algo parecido com... E a gente está vivendo um cenário de prêmio, de preços parecido com aquela época nesse momento. Uhum. Qual pode ser o gatilho para isso acontecer? Um ciclo de queda de juros nos Estados Unidos pode ser esse gatilho que o mercado está esperando? Pode certamente ajudar. Né? O mercado brasileiro ele não é muito grande do ponto de vista global. Né? Ele não é um mercado... Eu vejo muita gente dizer o Brasil é irrelevante. Não é tão irrelevante. É um mercado que tem um tamanho, vamos dizer, parecido com algumas bolsas da Europa Ocidental. Né? Vamos falar de França ou Alemanha ou até Grã-Bretanha. Assim, mas o fato é que, comparado com os mercados grandes como Estados Unidos, Japão, ou até China, e com a quantidade de dinheiro que existe por aí hoje no mundo, qualquer realocação, mesmo que pequena, de carteiras no exterior para o Brasil tem um impacto de preço muito severo. Tá? E como o mercado brasileiro tem estado bastante líquido, eu acredito que essa é uma variável que pode afetar positivamente os preços bastante, como eu acredito que afetou negativamente esse ano até agora. Quando começar a subir, pode ser que seja um momento curto, mas intenso de alta, assim, os preços ficarem caros rapidamente? Pode. A gente já viu isso acontecer antes, né? E esses movimentos de mercado às vezes acontecem quando você olha... como é que quem é que disse lá? Era a política que... Era o Magalhães Pinto, não é isso? Nossa, eu entreguei a idade, né? Era um governador de Minas Gerais que dizia que a política e o mercado é um pouco como o Magalhães Pinto descrevia, né? Que você olha para o céu, as nuvens estão de um jeito. Você olha de novo, estão completamente diferentes. E esses movimentos, às vezes, são muito rápidos. Uhum. E tem que se posicionar antes, né? Não tem jeito. Esperar melhorar para entrar no mercado... Olha, se você descobrir um jeito, Guilherme, você me avisa. Não, eu não conheço. Talvez tenha gente que seja boa de acertar o tempo dessas coisas, né? Eu não sei como fazer isso. A gente não tem bola de cristal. O que a gente acredita é assim, estar posicionado em coisas que fazem sentido de médio prazo, que tem o que eu chamei de prêmio, né? Que estão do lado certo da estatística, das probabilidades. Uhum. Tá? E aí ter um pouco um jogo de paciência e esperar. Legal. Cassiano, e os locais? Assim, a gente viu muita saída principalmente de
de fundos, né, multimercado, de ações nos últimos anos. De ações até estão recuperando, mas os multimercados ainda continuam com captação negativa. E principalmente pessoas físicas indo muito para produtos incentivados, né, nos últimos anos, LCI, CRA, enfim. A gente depende da volta dos locais para a Bolsa para a gente ver um movimento mais sólido de alta? Esse é outro, eu acho que esse é outro fator que pode ajudar muito e em certa medida depende sim, né? Eu acho muito compreensível que no momento de taxa de juros bastante alta, né, que os investidores migrem para a renda fixa, porque eu acho que é da natureza humana até, né? Você vai conversar com as pessoas, olha, tenho aqui uma oportunidade magnífica de investimento, o CDI está pagando 13. Né? Então, é difícil de conversar contra essa realidade, né? Então, não só as pessoas físicas saíram muito de qualquer coisa que seja percebida com mais risco, né, rumo à renda fixa de curto prazo, como também os institucionais saíram, né? Então, por exemplo, nós temos muitos clientes fundos de pensão e institutos e investidores institucionais, então numa alocação mínima histórica. Agora, o que isso faz é que, no momento em que isso virar, né, e voltarem a alocar, e para quem acredita em reversões à média, a gente acredita nisso, esse dinheiro vai voltar a entrar e vai ter um impacto, talvez, grande e rápido nos preços também. Né? Então, a começar com os institucionais, eu diria, provavelmente, e depois o movimento de pessoas físicas, uma vez que ou caiam as taxas de juros ou talvez comece a subir o mercado de forma assim muito visível e aí a ganância fale mais alto que o medo. E, Cassiano, olhando assim pro médio prazo, a gente até fez do contexto, a gente até fez uma matéria recente falando de um estudo, uma gestora fez recentemente, que o Ibovespa nos últimos 20 e poucos anos perdeu para o CDI, né? Dado o nível de preço que a gente está hoje, olhando para o médio prazo, talvez 2, 3 anos, a gente deve ver o Ibovespa batendo o CDI? Essa pergunta é legal, né? E tem muita coisa o que falar sobre isso. Acho que dava quase um episódio inteiro aqui, Guilherme. Então, é verdade, assim, o Ibovespa... Eu vou te dar alguns números que eu tenho de cabeça, assim, com algum risco de errar, né? Alguma coisa, mas aproximadamente eu vou estar correto. Quando a gente olha ali uma série de 20 anos aproximadamente, que é o que a gente faz lá na Constância, o Ibovespa, hoje, ele tem um retorno acumulado mais ou menos 10% ao ano, nominal, né? Que não bate o CDI. Agora, a gente estava discutindo como o Ibovespa é concentrado, né? Ele não é uma refeição equilibrada, uma dieta equilibrada, vamos dizer assim. Se você calcular um Ibovespa que tenha pesos iguais entre as ações e não tem uma preponderância enorme daqueles setores que a gente conversou, tá? Esse retorno já sai de mais ou menos 10 para uns 12, 12,5. Tá? Se você for um passo além e incluir as ações que não estão no Ibovespa, mas que têm uma liquidez razoável, aí já vai para mais ou menos 15 por ano. Aí a coisa já começa a ficar bem mais interessante. E se você tiver algum sucesso na seleção de ações, por exemplo, adotando esses critérios que a gente adota, né, de selecionar por baratas, qualidade, as coisas que eu descrevi ontem, o nosso modelo tem a simulação histórica dele tem mais de 20% ao ano de retorno, né? Então, sempre que surge essa ideia de, ação... o mercado acionário brasileiro não bate o CDI. Eu sempre tento qualificar é verdade, medido pelo Ibovespa, sim, mas o Ibovespa não é necessariamente o melhor retrato do mercado de ações, né? É bom, é saudável olhar de uma forma um pouco mais ampla. Tá? E eu acho que essa é uma forma bem razoável de olhar. E agora, mais diretamente em relação ao momento, né? Eu não tenho aqui eu não vim preparado com um número assim para te dizer, mas o fato é que sempre que nessa janela de 20 anos as ações estão muito baratas, os períodos subsequentes de 2, 3 anos tendem a ser muito bons.
E eu não tenho razões para acreditar que será diferente desta vez. Tá? Eu não vejo nada de particularmente diferente em relação a outros momentos mais difíceis que nós já passamos no Brasil, né? Nos últimos 20 e tantos anos, se você fizer aí o filminho de tudo que já aconteceu, né? Teve muito problema e a gente está aqui, as empresas continuaram a ganhar dinheiro, a economia continua a funcionar, as pessoas continuam a comer, andar de carro, enfim. E Cassiano, tem a questão da concentração, né? Mas queria que você explicasse um pouquinho por que tem essa diferença de performance, né? Entre o Ibovespa e talvez um índice mais amplo ou um índice com posições iguais por ação. Olha, em parte é o fato de que existe uma concentração no Ibovespa em poucos papéis, você está muito sujeito ao desempenho daquelas empresas em particular. E a Bolsa Brasileira ela tem empresas que têm um desempenho muito bom, né? Então, na média, são melhores do que essa média ponderada, vamos chamar assim, do Ibovespa, por tamanho. Então, essa é uma razão. A média do desempenho empresarial das empresas da Bolsa é melhor do que o do Ibovespa. Tá? Então, quando você está concentrado no Ibovespa, você está perdendo oportunidades de negócio, vamos dizer assim. Essa é uma. A razão é a mais importante. Uma outra é o critério. Quando você usa o critério de pesos iguais, tem um efeito estatístico bem curioso, Guilherme, que é o seguinte. Se os pesos são iguais, todo índice ele é uma carteira, né? E aí você tem que rebalancear essa carteira de tempos em tempos. Então, quando ele é de pesos iguais, o que acontece com a ação que subiu é que você tem que vender um pouco dessa posição, vamos dizer assim, para comprar as que caíram. Então, você faz uma coisa, eu vou chamar de anticíclica, né? Você vai na direção contrária. Você compra o que ficou mais barato, você vende o que ficou mais caro. Na metodologia que usa o Ibovespa, que é baseado em valor de mercado, primariamente, você faz o contrário. Você compra o que ficou mais caro e você vende o que ficou mais barato. Então, parte dessa diferença é essa mudança de comportamento. Que não é muito óbvia, assim, se você não está o dia inteiro caraminholando esses assuntos. Interessante. Não, me chama a atenção pensando no S&P, de certa forma, segue um pouco essa lógica. Segue né? a mesma do Ibovespa, sim. A gente vê a NVIDIA disparando um monte, tomando uma proporção no índice muito maior do que grandes empresas que já estavam aí. Todo mundo sai comprando NVIDIA porque faz parte do índice. Pois é. E acaba se tornando um risco também, numa eventual correção da NVIDIA para o S&P. Porque daí se ele começa a cair, começa a reduzir a participação dele no índice, você gera venda forçada, né, de fundos indexados e tudo isso. Sim. Então é um troço super pró-cíclico, né? O índice que é de pesos iguais, ele é anticíclico. Legal. E, de certa forma, a Constância segue mais essa questão de pesos iguais, né? Sim. A gente usa os índices de pesos iguais como base do nosso processo. Legal. E, se eu não me engano, esse assunto de índice de pesos iguais é abordado na última carta, né? Carta de maio. Eu acho que nós tocamos nesse assunto, sim. Legal. E aí ele diz que no curto, assim, nos últimos, acho que no último ano, nos últimos 12 meses, teve um efeito contrário, né? O Ibovespa acabou ganhando dessa parte de pesos iguais. É verdade. No curtíssimo tempo. Isso é uma coisa interessante para comentar também, né? Eu disse que o Ibovespa era 10 e o de índices iguais mais amplo era mais ou menos 15, né, de retorno ao ano, na janela de 20 anos. Exato. Então, na média, vai melhor, mas na média esconde vários períodos assim em que o contrário é verdade, né? Então, os últimos 3 anos, o Ibovespa foi melhor, bem melhor, do que o índice mais amplo de ações no Brasil, né? O mercado em geral foi pior, bem pior que o Ibovespa, e eu acho que a razão tem a ver novamente com a concentração, né? As 2 maiores empresas do índice, que são a Petrobras e a Vale, elas têm muito dos seus negócios ligados são empresas de commodities que têm a ver com a economia global, não tem a ver com a economia doméstica, né? E a maior parte dos estresses do mercado foram ligados à economia doméstica nesse período. Tá?
Então, é uma coisa super pouco aparente, assim, mas a diferença foi enorme, não foi pequena. Enorme foi a diferença. O mercado foi muito pior do que o Ibovespa. Legal. E até essa questão da reversão à média tende, então, a contribuir com a performance de outras ações, né? Não as ações de commodities que já vieram, de certa forma, melhor que a média, né? É o que me parece. Até por isso o fundo multimercado está vendido em commodities, né? Acho que conversa um pouquinho com esse sistema dele. De vocês. Conversa com isso, sim. Não, como ele leva muitas coisas em consideração, eu não saberia assim de cabeça listar para você todas, mas certamente é bem consistente com isso que a gente está falando. Cassiano, então acho que as perguntas que eu tinha eram bem nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você queira acrescentar? Obrigado, Guilherme. Só dizer que foi uma conversa muito interessante assim para mim. Obrigado pela oportunidade de conversar com você e aqui com os assinantes da Exame e conversar sobre esses tópicos que, fora nas nossas cartas, a gente normalmente não tem muita oportunidade de abordar. Não, maravilha. Eu que agradeço a oportunidade aqui trazer... É um fundo diferente, né? Acho que ninguém que tinha sentado aqui é dessa linha de fundo sistemático. Também explicar um pouquinho como que funciona o aprimoramento, né, dos sistemas. Acho que é bem interessante também. É uma característica bem diferente, né, de uma gestora fundamentalista, puramente, por exemplo. Né? Sem dúvida. Legal. Bom, Cassiano, quero deixar o agradecimento aqui da Exame, de ter participado do programa. E, enfim, as portas estão abertas aqui para a gente continuar esse papo. Muito obrigado, Guilherme. Voz do Mercado fica por aqui. Até mais.